malta, olá pessoal, estamos ao vivo aqui da estrada. Vou fazer a live como prometido. Quem quer dar um oizinho aí, dá um oi, dá um tchauzinho. Vai a conduzir. Papai não pode prestar atenção hoje. E Madazinha e Guigui. Então hoje a live é com eles, com a participação de todos. Já pedi aqui cooperação. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Vamos falar hoje sobre autossabotagem. Se a live travar um bocadinho, gente, é porque eu tô na estrada, tenham paciência. Agora entramos num túnel. Esse túnel é bem rapidinho. Estamos indo aqui em direção à cidade de Covilhã. O Paulo vai a trabalho. E nós vamos passear com o papai. Estamos numa autoestrada, ó, pra vocês darem uma olhada como ela é bem estável, na verdade. E bonita a região, ó. Tá mais seco, né? Pra vocês darem uma olhada. Mas bem verde. Estamos o calor chegando, então agora 21 graus. Bom dia, Ana. Deixa eu enviar aqui a live. Pera aí, pra avisar o pessoal. Enquanto isso, vamos falar sobre autossabotagem. Então, por que eu resolvi falar sobre autossabotagem? O que é o processo de autossabotagem e como criar estratégias para a gente evitar entrar em processos onde nós estamos em pleno crescimento e aí a gente começa a passar por situações difíceis, começa a passar por situações de adoecimento físico do nosso próprio corpo. E essas situações nos levam a desistir dos nossos propósitos. Então, por que isto acontece? Tem dedo meu ou não tem dedo meu? É influência minha ou não? É sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Bom, e aí, gente, eu vou trazer aqui um teste para saber se vocês têm autossabotagem, se vocês se sabotam, né? O que é que a gente costuma trazer sobre autossabotagem? Normalmente a autossabotagem ela passa por questões que estão mascaradas em outras questões. Então, por exemplo, como eu divulguei, trouxe para vocês e mostrei para vocês nos stories ontem, né? Então, por exemplo, eu coloquei lá, gente, tô aqui me perguntar se eu devo parar porque eu tô cansada, ou vou botar assim pra vocês acompanharem um pouco da estrada. Se vocês ficarem tontas, me avisem, hein? Acho que fica, né? Assistir a live e ver a estrada assim. Então ontem eu tava assim, tô cansada, tô desmotivada, tô precisando parar e descansar. E aí me perguntei, será que eu estou fazendo um processo de autossabotagem? Ou será que realmente eu tenho a necessidade de parar? E aí, fazendo essa análise, essa autoanálise, eu percebi que desde a live, onde eu tive muito retorno, tanto de pessoas vindo fazer terapia, quanto de pessoas dizendo, poxa, foi muito boa a live, isso me fez buscar o processo terapêutico contigo, isso me fez vir pra cá, ou algumas outras pessoas dizendo, poxa, Larissa, você me despertou para várias outras questões. Então, esse retorno de um feedback muito, muito positivo gerou em mim o que? Opa, tô chamando a atenção. E esse a chamar a atenção vem acessar crenças minhas. E a partir desse momento eu tive que tomar algumas atitudes para não parar. Porque senão até o corpo, da atenção que a gente fica constante, para. Se a gente começar a entrar em situações como é que eu vou dizer? De tensão, né? De ansiedade e tal, a gente para porque o corpo adoece. Então, o que é autossabotagem? Autossabotagem é todas as vezes que nós estamos em um processo de num novo emprego, comecei a chamar mais atenção por me destacar, comecei a produzir um pouco mais,
comecei a ter um retorno, um feedback de outras pessoas, eu começo a me sentir culpado, eu começo a sentir que eu estou insegura, eu começo a ficar com receio disto, então eu começo a travar e ficar tensa, ficar ansiosa. Começo a ficar me sentindo desprotegida, vem a sensação de insegurança juntos. Eu começo a trazer para as pessoas incômodos, eu começo a ficar mais irritadiça, por exemplo. Então tudo isto é sinal de que eu preciso realmente perceber se eu não estou me auto-sabotando. Então quando você começar a crescer, e crescer, gente, pode ser fazer algo novo, né? Quando você começar a perceber que você está crescendo e se fazendo algo novo, você fica assim... não sei se eu tô no caminho certo. Você começa a se questionar. Isso tudo é autossabotagem. Então o que é que seria? Como é que a gente pode fazer um teste para que a gente identifique se você está se autossabotando ou não? A primeira pergunta que a gente faz para saber se você está se sabotando é: você tem tendência a procrastinar? Se você tiver tendência a procrastinar, você pode estar cometendo autossabotagem. Então vamos lá, anotem aí, são 7 perguntas. Pergunta número 1: você tem tendência a procrastinar? Anotem, sim ou não, certo? Sim ou não? Pergunta número 2: você tem dificuldade em cumprir prazos? Quando você quer cumprir, precisa cumprir algum prazo, você começa a se colocar, a ficar inquieta e vai arrastando o máximo que você pode, ou até deixa de cumprir os prazos. Pergunta número 3: você se sente desmotivada e sem energia? Pergunta número 3: você se sente desmotivada e sem energia? Pergunta número 4: você tem medo de assumir os riscos? Precisa fazer algo novo, precisa se arriscar fazendo lives, precisa se arriscar fazendo ligações, se arriscar indo entregar currículos, indo falar com outras pessoas. Você tem esse medo? Se você tiver esse medo, você também pode estar aí se auto-sabotando. Pergunta número 5: você tem dificuldade em você se coloca muitas vezes em situações não tão boas, ou seja, você se coloca em situações que não vão te trazer vantagens, ou em situações onde você vai estar muitas vezes se maltratando. Vou precisar parar para beber água. Você vai se colocar em situações difíceis. Engasguei. Então, se você vai se colocar em situações difíceis, você pode estar também procrastinando. Essa é a pergunta, ó, bem, efeitos do Covid, viu, gente? Ainda a gente acha que Covid é só uma gripe. Passado o Covid que eu comecei a sentir tudo isso. Então, pergunta número 6. Número 5. Se coloca em situações não tão boas. Então, para quem chegou agora, eu tô fazendo um teste de autossabotagem, para as pessoas perceberem se tem autossabotagem. Pergunta de número 1, se você tem tendência a procrastinar. Pergunta de número 2, você só vai colocar sim ou não. Tenho tendência a procrastinar? Sim. Pergunta de número 2, tenho dificuldade em cumprir prazos. Pergunta de número 3, me sinto desmotivada e sem energia. Pergunta de número 4, tenho medo de assumir riscos, mesmo que sejam os riscos relacionados à minha profissão.
Pergunta de número 5. Tenho tendência a me colocar em situações não tão boas. Então, na hora onde eu devo estar dedicada para fazer o meu trabalho, eu tô lá assistindo série, eu tô resolvendo conflitos e situações da minha família, eu tô me envolvendo em conflitos familiares que nem deve ser o meu lugar, que nem é para eu estar ali, mas eu quero ajudar as pessoas e fico ali e perco tempo nesse lugar. 6. Eu me autocritico o tempo inteiro. Então, eu fico o tempo inteiro me criticando. E pergunta de número 7 é se eu me sinto sobrecarregada e estressada. Então, se você, dessas 7 perguntas, de todas essas 7 perguntas, você respondeu sim para 4, você tem com certeza se auto-sabota. Você pratica a sabotagem. Se você respondeu sim para 4 perguntas. Se você respondeu 3, você deve praticar a autossabotagem em alguns aspectos da sua vida e em outros não. Às vezes você não se sabota profissionalmente, mas você se sabota no seu relacionamento íntimo. Então a autossabotagem ela pode ser tanto global quanto dentro de algum aspecto da sua vida. Então, posso me sabotar somente no trabalho, ou posso me sabotar somente nas relações amorosas, posso me sabotar na minha saúde. Então, se você respondeu 3, você pode estar praticando a autossabotagem em um tema específico. 4 para cima, provavelmente você pratica a autossabotagem e faz de um lugar mais amplo, ou seja, em vários aspectos da sua vida, não somente em um. Larissa, eu fiz, deu 6 ou deu 7, respondi para tudo. O que é que eu preciso? Eu já vou falar agora aqui das estratégias pra gente deixar de praticar autossabotagem, mas eu vou dizer de cara, se você marcou 6 ou acima, 6 ou 7, é importantíssimo e imprescindível que você faça um processo de psicoterapia. Manda uma mensagem pra mim. Larissa, eu não tenho condições hoje financeiras, ou eu tô num momento da minha vida que eu não consigo me dedicar. Sinto muito. Mas se você quiser sair um pouco deste lugar, ter a vida que você merece e deixar de se autossabotar, gente, fala comigo. Me manda uma mensagem aqui no direct. Vai lá no link na minha bio e aperta no link. Manda uma mensagem pra mim, sai desse lugar. A autossabotagem não ajuda em nada, a gente só perde tempo na vida, a gente deixa de ter as coisas que a gente merece, tá? Então quem chegou agora pode assistir depois a live e ver o teste que eu vou deixar gravada e ver o teste que eu passei aí de autossabotagem para entender se você pratica ou não autossabotagem. Agora, pra que, Larissa, eu pratico autossabotagem? Se eu pratico, por que isto? Eu não quero ficar nesse lugar me sabotando. Eu quero ter a vida que eu mereço. Por que eu faço isto? Na psicologia, nós não trabalhamos o porquê. Porque a palavra porquê, ela é limitada. Quando eu digo porquê eu faço isso por causa daquilo, eu tô limitando. É como se tivesse uma única reação de causa e efeito. E na vida e na psicologia não existe essa relação de é isto por causa daquilo. É isto por causa de várias outras coisas. Então a gente não usa o porquê e usa o para quê. Então, para que eu me auto-saboto? Esta é a pergunta chave, a virada que você vai fazer. E normalmente as pessoas que praticam a autossabotagem, elas podem ter 3 máscaras, tá? Elas trazem como sintoma 3 máscaras. E por que eu digo sintoma e digo máscara? Porque normalmente não é o que está aparente, é o que está por trás dessas máscaras ou por trás desses sintomas. Então, que máscaras são essas? Perfeccionismo. São pessoas que podem estar numa fase muito perfeccionista, ou são pessoas que trazem como característica de personalidade o perfeccionismo. E quando a gente vai observar o que é que está por trás desse sintoma, o que é que está por trás do perfeccionismo, e aí a gente pode ir para 2 vertentes. Uma vertente é o medo de deixar de pertencer. Se eu fico no perfeccionismo e sendo perfeccionista com tudo que eu faço,
eu fico idealizada a alguém. E normalmente é idealizada ou identificada com a minha mãe e com a família dela. Porque o sucesso está muito ligado ao complexo materno e está muito ligado ao que a gente chama de o sucesso. A gente fala que o sucesso é a cara da sua mãe. O sucesso é a cara da sua relação com o materno. Porque você vai precisar ativar energias que vem do materno, a nutrição. E o que é a nutrição? É você estar focado em você, é se nutrir, é se cuidar. Então, quando você se auto-sabota, ficando no perfeccionismo, lembra que eu disse que vem como sintoma, como uma máscara? Ficando no perfeccionismo, você deixa de cuidar de você, de fazer o ideal. O que é ideal? Gente, que linda a paisagem aqui. Então, este é uma tendência. Os perfeccionistas se auto-sabotam demais. Uma outra questão que está por trás desse perfeccionismo é a pessoa ter muita vergonha, porque nunca tratou isto, nunca olhou para sua timidez e está preso na vergonha. E o que é que tem a ver este estar preso na vergonha, Larissa? Por que isso vem como perfeccionismo? Porque eu tenho tanta vergonha de mostrar quem eu sou. Eu tenho tanta vergonha até de mim mesmo, das minhas qualidades, que eu fico ali tentando fazer tudo certo e o mais perfeito possível. Só que o perfeito já morreu. O perfeito não é desse mundo. Jesus não mora mais aqui. E aí a gente precisa desbloquear a vergonha, desbloquear esse medo de não pertencimento se você chegar num sucesso, desbloquear essa sensação de que você vai deixar de pertencer se não for igual a você, ou igual a sua mãe, igual a sua família. Por isso que a psicoterapia é importante para virar essa chave. Um outro medo, né, uma outra roupagem ou máscara que está aí por trás desse sintoma é o medo do julgamento. Então, se você tem muito medo de ser julgado, isto é o que vai vir aparente quem auto-sabota. Então, eu pratico autossabotagem, com certeza eu tenho medo de ser julgado. E é preciso olhar para o medo do julgamento. Eu já fiz uma live na terça-feira, eu e Paulo, tá aí gravada, falamos sobre o medo do julgamento. Vocês podem assistir depois, a live foi muito boa, com muita entrega e muito conteúdo. Mas o medo do julgamento vai puxar no medo da rejeição e no complexo paterno. E aí é preciso que vocês olhem para isso, que desbloqueiem essas emoções aí ligadas a esse complexo materno. Uma outra questão que está por trás é a autorrecriminação. Então, normalmente, as pessoas que se auto-sabotam, elas passam muito tempo se auto-recriminando, na culpabilização, se sentindo culpadas e se culpando o tempo inteiro por coisas. Ah, hoje eu deveria ter feito desse jeito, que merda eu não fiz. Poxa, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. Pô, eu sempre atraso, poxa, eu não faço tão bem. Então, elas estão o tempo inteiro se culpando, num excesso de exigências com elas mesmas. E o que é que isso gera? O que é que vai despoletar aí? Ela fica no papel da vítima. Então, pra que ela tá neste lugar? Porque ela tá no lugar da vítima. Pra que ela pratica autossabotagem? Porque se ela fica no lugar da vítima, o que é que ela ganha? Atenção. Toda vítima recebe atenção. Toda vítima recebe carinho. Toda pessoa que tem medo de julgamento, ela agrada os outros. Então ela vai mexer lá na rejeição. Então ela vai começar a querer agradar o outro. Então olhe para que ela pratica autossabotagem, para não ser abandonada nem criticada pelos outros. Toda pessoa que é perfeccionista, ela se esconde numa carapaça e ela sente que ela pertence. Então olha para que ela pratica autossabotagem. Vocês entenderam que a autossabotagem, na verdade, ela tá mascarando, ela vem com outras máscaras, com outros sintomas, ela começa a ficar aparente de outro lugar. Então, quando você tá indo, tá caminhando, tá progredindo, você ou adoece, tem uma rinite, uma sinusite que não te deixa produzir, ou você começa a ficar se sentindo mais para baixo, sem energia. E por trás disto tudo, porque a gente levanta na psicoterapia, né? Eu digo para os meus pacientes sempre, vamos levantar o tapete agora, vamos olhar o que está por baixo do sintoma. Então, quando a gente levanta o tapete, o que é que a gente vai ver? Perfeccionismo, medo, julgamento, autorrecriminação. E quando a gente continua a levantar esse tapete, o que é que está lá dentro?
dificuldade, medo de deixar de pertencer, sentimento de vergonha nunca trabalhado, complexo paterno que tá ali ativado, né? Cheio de cargas emocionais que precisam ser trabalhadas. Agora, como é que dá para fazer? Como é que você sai disto, né? Como é que dá para sair deste lugar? Primeiro, autoconhecimento, gente. Não tem fórmula mágica. Trabalhar o autoconhecimento através da autoconsciência. Então, ter consciência das crenças que você está carregando, desses medos todos que eu falei, que estão associados, né? Desses sintomas todos. Tomar consciência quando eles chegam, em que momento eles estão ativados. Foi o que eu falei para vocês hoje. Eu percebi ontem, né, nos stories, eu percebi que eu tô no momento onde essa crença, ela tá ali ativada, cheia de carga emocional. Então, quando eu tomo consciência disso, eu posso fazer o que seria a segunda estratégia, uma reestruturação que a gente chama na psicologia de reestruturação cognitiva. Reestruturar essa crença de que eu não mereço, de que eu deixo de pertencer, reestruturar a crença de que os outros vão me julgar. Então, começar a fazer uma reestruturação cognitiva. E como é que se faz isso? Você pega e escreve a crença que está ali associada, transforma ela numa crença positiva e começa a falar isto para você e trazer isto para sua vida. E isso é um processo de reestruturação cognitiva. A quarta etapa é definir metas realistas. Então, por exemplo, eu sabia que hoje eu não ia fazer essa live como eu queria, eu não consegui passar para as pessoas divulgando como eu precisava, porque eu estou no carro, em plena viagem, não estou a conduzir, mas em plena viagem, estamos indo para a cidade de Covilhã. Chegamos, na verdade, daqui a pouco eu mostro a cidade para vocês, e eu sabia que seria uma live diferente dentro do carro, mas me obriguei a fazer a live, porque eu senti que eu estava me autossabotando e querendo não fazer por diversos outros motivos, e não necessariamente porque eu estaria dentro do carro. Então, definir metas realistas. E o outro passo é criar estratégias de enfrentamento. Muitas vezes a gente só consegue criar estratégias de enfrentamento dentro da psicoterapia, com o processo psicoterapêutico, né? Porque essas estratégias vai precisar do auxílio de um profissional. Mas eu vou dar aqui uma dica de uma estratégia de enfrentamento. Você faz lá o primeiro passo, perceber o que faz o processo de autoconsciência, né? Perceber o que está nessa fase de auto-sabotar, perceber que está num momento bem sabotador mesmo. Escreve qual é a crença que está surgindo nesse momento, qual é o medo que você está tendo, porque o para quê se eu continuar me auto-sabotando, eu fico identificada com a minha família. Eu continuo no mesmo status social e financeiro que a minha família. Então, eu estou praticando a autossabotagem porque eu preciso me sentir pertencente. Eu tenho medo de deixar de pertencer. Então, escreve lá a crença. Depois, reescreve uma crença positiva em relação a isto. Se eu tiver, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tiver sucesso financeiro e profissional, ganhar estabilidade, eu vou poder estar mais presente, por exemplo, para minha família financeiramente, socialmente, apoiando mais, vou honrar o que os meus pais fizeram por mim, o que a minha família faz por mim, vou honrar todos que vêm antes. Então, criar crenças ali positivas. Que aí você diz assim, eu posso ter algo mais, porque eu vou continuar perpetuando essa família que lutou e luta tanto. E aí traz para você um novo olhar. E a partir disto agora o que é que eu vou fazer criando essa crença? Todas as vezes que eu perceber que eu quero parar pelo medo, eu vou fazer algo que eu goste. Então eu vou ler um livro, eu vou estudar, por exemplo. Para mim funciona muito, eu vou estudar. Isto é uma estratégia que eu uso, Larissa, como estratégia de enfrentamento, porque eu gosto de estudar. Eu vou ler sobre psicologia, porque eu gosto muito disso. Então eu trago algo positivo, que eu me sinta feliz e reconhecida comigo mesmo. Entendem como a estratégia de enfrentamento ela é muito individual. E ela vai trazer para você o equilíbrio desse lugar e você deixa de se sabotar. Mas, gente, é preciso que vocês façam essa avaliação muitas vezes na sua vida. Perceber se você está se auto-sabotando. Tá? Fazer esse processo todo muitas vezes. Eu expliquei aqui desde o início. Primeiro perceber, você pratica autossabotagem, faça o teste.
Depois, quais são os sintomas, as máscaras que estão ali por baixo da autossabotagem? Aquilo que está embaixo do tapete. É perfeccionismo? É medo do julgamento? É autorrecriminação? O que é que está por trás disso? Embaixo do tapete estão essas coisas. Puxa mais embaixo ainda dessa primeira camada de poeira, o que é que tá lá? É dentro de cada um deles, né? Dentro do perfeccionismo, dentro do julgamento, o que é que tem ali? É o medo de deixar de pertencer? É o medo da rejeição? É um complexo paterno que nunca foi trabalhado? Eu tenho uma péssima relação com meu pai, com os homens. Eu me sinto assim ou assado por conta dessa relação que eu tive com o paterno? Olha para essa segunda camada, nessa poeira que tá lá embaixo. Ou é porque eu tô sempre querendo a atenção das pessoas, eu sou muito carente, eu nunca fiz um acolhimento interno, e eu tô sempre no lugar de precisar de atenção dos outros, aí eu quero estar sempre no lugar da vítima. E depois disso, usa a última parte da nossa live, que são essas estratégias que eu disse: autoconsciência, reestruturação cognitiva, definição de metas realistas e novas estratégias. Se tem dúvida, se tá precisando de ajuda, se tá se percebendo numa fase de muita autossabotagem, fala comigo, me manda uma mensagem no direct. Não precisa, Larissa, eu quero falar contigo, mas eu não vou, como é que, sei lá, eu sou sua amiga, eu sou sua prima, eu sou sua vizinha, e eu não me sinto nesse momento apta pra fazer, não quero fazer psicoterapia contigo, mas fala comigo, a gente troca ideia. Eu não faço só psicoterapia, eu faço trabalho de desenvolvimento. Não precisa ser um processo psicoterapêutico, mas trabalho de desenvolvimento. E você pode... Bom dia, Lu. Bom dia, Michele. Então você pode entrar em contato com essas coisas de um outro lugar que não precisa ser só psicoterapia. Todos nós merecemos ter a vida digna, a vida feliz, uma vida estável no sentido de se sentir segura, ter a vida que a gente merece, uma vida boa. Tá? E dá para conseguir uma vida boa, não precisa ficar preso e limitado àquilo que nos disseram, aquilo que colocaram nas nossas cabeças. A gente pode mais, a gente pode expandir. Tá certo, gente? Obrigada. Foi muito bom a live. Eu trouxe coisas muito importantes, chaves. Assim, que se vocês pegarem essas chaves e vocês realmente perceberem o valor disso na vida de vocês, vocês vão entender que investir em psicoterapia, investir em vocês, é diferencial. Vocês vão se tornar pessoas maiores, pessoas mais inteligentes. Ontem eu vi um Reels de Desi Gonçalves falando disto, né? Desde que eu comecei a fazer psicoterapia, eu sou uma pessoa mais inteligente, né? Claro, é um Reels de um vídeo muito antigo dela. Então, a psicoterapia é isso, ela te torna mais inteligente, porque você começa a ter inteligência emocional contigo mesmo. Tá bom? Muito obrigada por terem participado. Eu vou virar aqui a câmera para vocês verem um pouquinho da cidade. Como é que vira? Deixa eu ver. Não, fechei a câmera. Virei. Não sei se eu virei, gente. Peraí. Aqui. Estamos na cidade de Covilhã. Já passei na universidade, mas eu tava a falar algo importante, não deu para parar. É uma cidadezinha do concelho de Castelo Branco. Da Guarda, não, acho que é Castelo Branco. Eu vi lá no Google Castelo Branco. Paulo disse que é da Guarda, não sei. Se tiver alguém de Portugal, nos diga se é Castelo Branco ou Guarda. O sinal fechou bem agora, que eu queria mostrar pra vocês. Depois eu vou botar aí. Estamos aonde? No sopé da Serra da Estrela. No quê? No sopé da Serra da Estrela. Paulo disse que a gente está no sopé da Serra da Estrela. Serra da Estrela no inverno tem muita neve, muita gente se desloca de vários lugares de Portugal para poder esquiar e ver neve e tal. Dona Lúcia disse que aguarda também, ó. Enfim, obrigada. E vamos juntos, vamos nessa. Manda uma mensagem pra mim no direct, me chama e vamos conversar. Manda mensagem aí, link na bio. Vamos falar sobre autossabotagem mais aí, no particular também. Bom, beijo, mando nos stories mais fotos dessa cidade. É bem agradável, pequena, mas agradável. Já conheço Covilhã, já estive aqui algumas vezes, mais no frio, no inverno. E agora chegando aí com seus 26 graus. E é isso. Amém? Que bom, Nath, que você gostou. Obrigada. Beijo.